A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 32 do podcast A Bíblia em um ano. Leremos os capítulos 45 e 46 do livro do Gênesis e finalmente José será reconhecido por seus irmãos. Também leremos os capítulos 37 e 38 do livro de Jó e após o fim do discurso de Eliú, veremos a intervenção mais importante deste livro, quando o próprio Deus fala a Jó. E por fim leremos o capítulo 6 do Cântico dos Cânticos. Gênesis capítulo 45. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e exclamou: Fazei sair todos de minha presença. E assim ninguém mais estava com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. Ele prorrompeu num choro tão forte que os egípcios o ouviram e também a casa do faraó. E José disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? Mas os irmãos não conseguiam responder nada, pois ficaram estarrecidos diante dele. José, cheio de clemência, disse aos irmãos: Aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, repetiu: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vossa vida que Deus me enviou à vossa frente. Com efeito, este é o 2º ano de fome na terra, e durante outros 5 não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou à vossa frente para assegurar-vos sobrevivência na terra e preservar vossas vidas em vista de uma libertação grandiosa. Pois bem, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Ele fez de mim um pai para o faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Voltai depressa para dizer a meu pai: Assim diz teu filho José: Deus me constituiu senhor de toda a terra do Egito. Desce, pois, para junto de mim sem tardar. Poderás estabelecer-te na terra de Gésen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teu rebanho, e teu gado, e tudo o que é teu. Lá eu te sustentarei,
pois ainda restam outros 5 anos de fome, para que não venhas a cair na indigência, tu e tua casa e tudo o que é teu. Os vossos olhos e os de meu irmão Benjamim estão vendo agora que eu vos falo com minha própria boca. Contai a meu pai quanto é grande a minha glória no Egito e tudo o que vistes, e apressai-vos em trazer meu pai para cá. Então lançou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. E Benjamim chorava ao pescoço dele. Em seguida beijou todos os irmãos, chorando, abraçado neles. Depois os irmãos ficaram conversando com ele. Entretanto, correu pela casa do faraó a notícia. Chegaram os irmãos de José. Isso agradou ao faraó e a seus servos, e o faraó disse a José: Dize a teus irmãos, fazei o seguinte: carregai vossos animais e retornai à terra de Canaã. Buscai vosso pai e vossas famílias, e voltai depois a mim. Eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis os melhores produtos desta terra. E tu transmite esta ordem: fazei isto. Levai do Egito carros para transportar vossos filhos e vossas mulheres. Trazei vosso pai e voltai. Não tenhais pena de deixar vossos bens, pois tudo o que há de melhor na terra do Egito será vosso. Assim fizeram os filhos de Israel, e José deu-lhes carros, segundo a ordem do faraó, e provisões para a viagem. A todos eles deu também uma muda de roupa, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas. Enviou também a seu pai 10 jumentos carregados com o melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo e pão, bem como provisão para a viagem do pai. Depois despediu-se dos seus irmãos, e quando iam partir, disse-lhes: nada de desavenças pelo caminho. Subiram então do Egito e chegaram à terra de Canaã para junto de seu pai Jacó. Quando lhe comunicaram: José ainda vive e governa toda a terra do Egito, Jacó ficou perplexo, pois não podia acreditar neles. Então repetiram-lhe todas as palavras que José lhes dissera. Ao ver os carros que José lhe mandara para transportá-lo, o espírito de seu pai Jacó reviveu. Basta, exclamou Israel, meu filho José ainda vive, irei vê-lo antes de morrer. Capítulo 46. Israel partiu com tudo o que era seu. Chegou a Bersabeia e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visão noturna: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e de lá com certeza te farei voltar, e a mão de José fechará teus olhos. Então Jacó se levantou e deixou Bersabeia. Os filhos de Israel puseram seu pai Jacó, as crianças e as mulheres deles nos carros que o faraó havia enviado para os transportar. Levaram também consigo o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos. E toda a sua descendência, a todos levou consigo para o Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, Jacó e seus filhos. O primogênito de Jacó é Ruben, filhos de Ruben: Enoque, Falu, Esron e Carmi. Filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aod, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. Filhos de Levi: Gerson, Caat e Merari. Filhos de Judá: Onã, Sela, Farés e Zara. Porém, e Onã morreram na terra de Canaã. Filhos de Farés: Esrom e Amul. Filhos de Issacar:
Tola, Fua, Jazub e Semron. Filhos de Zabulon: Sared, Elon e Jaelel. São esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Aram, além da filha Dina. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. Filhos de Gad: Safon, Agi, Suni, Ezebon, Eri, Arode e Areli. Filhos de Azer: Jamne, Jesua, Jesui, Beria e a irmã Sera. Filhos de Beria: Eber e Melquiel. São esses os filhos de Zelfa, a escrava que Labão havia dado à sua filha Lia e que ela deu a Jacó, 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. No Egito, José teve Manassés e Efraim, nascidos de Azenet, filha de Potifar, sacerdote de On. Filhos de Benjamim: Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Ros, Mofim, Ofim e Ared. São esses os filhos de Raquel, os que ela deu a Jacó, 14 pessoas ao todo. Filhos de Dan: Usim. Filhos de Neftali: Jaziel, Guni, Jezer e Salém. São esses os filhos de Bala, a escrava que Labão deu à filha Raquel. Ao todo deu 7 pessoas a Jacó. O total dos que foram com Jacó para o Egito, nascidos dele, sem contar as mulheres dos filhos, era de 66 pessoas. Os filhos que nasceram a José no Egito eram 2. Ao todo, as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá à sua frente para avisar a José que os encaminhasse para Gésen. Assim chegaram à terra de Gésen. José mandou então atrelar sua carruagem e foi ao encontro de seu pai Israel em Gésen. Logo que o viu, lançou-se ao pescoço dele e, abraçado, chorou longamente. Israel disse a José: Agora que eu mesmo vi teu rosto ainda em vida, posso morrer com alegria. José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: Vou subir para informar o faraó e dizer-lhe: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. São pastores de rebanhos e criadores de gado e trouxeram seus rebanhos, seu gado e tudo o que têm. E quando o faraó vos chamar e vos perguntar qual o vosso trabalho, respondereis: Nós, teus servos, somos criadores de gado desde a infância até agora, como foram os nossos pais. Assim podereis vos estabelecer na terra de Gésen, pois os egípcios abominam todos os pastores de rebanhos. Jó capítulo 37. Diante disso espanta-se o meu coração e salta do seu lugar. Escutai, pois, a vibração da sua voz e o rumor que sai de sua boca. Ele o solta debaixo de todos os céus e seu relâmpago chega aos confins da terra. Por detrás dele ouve-se o seu rugido, trovejando com o estrondo de sua grandeza. E não retardará quando se ouvir a sua voz. Deus troveja com sua voz maravilhosamente, Ele que faz coisas grandes e inexplicáveis. Ele ordena a neve que desça sobre a terra, e as chuvas do inverno e ao aguaceiro que redobrem de intensidade. Ele assinala a mão de todos os mortais para que reconheçam cada um suas obras. A fera entrará no seu esconderijo e permanecerá na sua caverna. Das profundezas sai a tempestade e do polo norte o frio. Ao sopro de Deus acontece a geada e a superfície das águas se congela. O relâmpago é arremessado da nuvem e as nuvens propagam seu clarão. Elas iluminam ao redor, onde quer que as conduza à vontade de quem as governa, até realizarem sobre a superfície terrestre
tudo o que ele mandar. E isso quer para castigo da sua terra, quer para manifestar-lhe a sua misericórdia. Escuta estas coisas, Jó. Para e considera as maravilhas de Deus. Acaso sabes quando foi que Deus ordenou as suas nuvens para que resplandecessem de luz? Acaso conheces as grandes rotas das nuvens e as maravilhas daquele que tudo sabe? Não estão quentes as tuas roupas quando a terra se acalma como o vento do deserto? Por acaso com ele desdobraste os céus, que foram fundidos tão solidamente como o bronze? Mostra-nos o que possamos dizer a ele, pois não encontramos palavras, envoltos que estamos em trevas. Quem lhe exporá aquilo que estou dizendo? Pois se falar, esse homem será engolido. No entanto, agora já não vêem a luz. O ar está ofuscado pelas nuvens, mas o vento, passando, as afugentará. Do norte vem o clarão dourado. Ao redor de Deus, terrível majestade. Não podemos alcançar o poderoso e imensamente forte, e ele não pode perverter o direito e a plena justiça. Por isso o temem os mortais, mas ele não leva em conta os que se julgam sábios. Capítulo 38. Então o Senhor, do meio da tempestade, respondeu a Jó: Quem é este que obscurece o meu desígnio com palavras insensatas? Cinge, pois, os teus rins como um valente. Vou interrogar-te e tu me ensinarás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Informa-me se tens o entendimento. Quem lhe deu as medidas, se sabes? Ou quem estendeu o cordel sobre ela? Onde se encaixam suas bases? Ou quem assentou a sua pedra angular, enquanto aclamavam em coro os astros da manhã e jubilavam todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar, quando irrompeu como saindo das entranhas, quando eu lhe dava a nuvem por vestido e o envolvia de escuridão como de fralda? Eu o demarquei com meus limites, ele pus ferrolho e portas. E disse: Até aqui chegarás, e não além. Aqui dominarás a arrogância de tuas ondas. Alguma vez na vida deste ordens à manhã, ou indicaste à aurora o seu lugar, para que, segurando as extremidades da terra, dela fossem sacudidos os ímpios? E a terra se transformaria como argila modelada, e se apresentaria em trajes de gala. Aos ímpios, porém, sua própria luz lhes é tirada, e quebra-se o braço levantado. Acaso penetraste dentro das nascentes do mar, ou passeaste nas profundezas do abismo? Foram-te franqueadas as portas da morte, ou viste os umbrais das trevas? Examinaste a extensão da terra? Informa-me se sabes tudo. Em que direção habita a luz e qual é o lugar das trevas? Então conduzirias cada coisa a seus limites e conhecerias os acessos para a morada de cada um. Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido, e é grande o número dos teus anos. Acaso entraste nos depósitos da neve ou examinaste os reservatórios do granizo, que guardo para o tempo da angústia, para os dias de guerra e de batalha? Por quais caminhos se espalha a luz ou se difunde o vento quente sobre a terra? Quem deu saída para o aguaceiro torrencial e uma rota para o relâmpago trovejante, para que chova sobre a terra despovoada e no deserto onde nenhum mortal habita, inundando a região inacessível e desolada, fazendo brotar ervas em terra seca? Quem é o pai da chuva? Quem gerou as gotas do orvalho? Do seio de quem saiu o gelo? E quem gerou a geada que cai do céu? A água se endurece como pedra e se torna sólida a superfície do abismo. Acaso podes atar os laços das Pleiades ou desatar as cordas do Órion?
Podes fazer sair a seu tempo os signos do zodíaco ou guiar a ursa com seus filhotes? Conheces as leis do céu e aplicas seu estatuto na terra? Basta-te levantar a voz para a névoa a fim de que te cubra uma torrente de águas? Acaso lanças os raios e eles correm e te dizem, aqui estamos? Quem pôs sabedoria nas entranhas do íbis ou deu inteligência ao galo? Quem pode contar as nuvens com sabedoria e quem entorna os odres do céu para que o pó se derreta em lama e os torrões se aglutinem? És tu quem caça a presa para a leoa ou sacia a fome dos seus filhotes quando se recolhem nos seus covis ou se põem de emboscada nas cavernas? És tu quem prepara ao corvo o alimento quando seus filhotes gritam para Deus, vagueando por não terem comida? Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Para onde foi o teu amado, ó mais bela das mulheres? Onde se escondeu o teu amado para que o procuremos contigo? Meu amado desceu ao seu jardim, ao canteiro dos aromas, para apacentar nos jardins e colher os lírios. Eu sou para o meu amado e meu amado é para mim, ele que apacenta entre os lírios. Tu és bela, minha amada, como Terça, formosa como Jerusalém, terrível como um exército em ordem de batalha. Afasta de mim teus olhos, pois eles me perturbam. Teus cabelos são como um rebanho de cabras que vem descendo de Galaade. Teus dentes como um rebanho de ovelhas que saíram do lavadouro, todas com filhotes gêmeos, sem que haja uma estéril entre elas. Como a metade da romã, assim as tuas faces através do teu véu. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e não tem número as adolescentes. Mas uma só é a minha pomba, minha perfeita, única para sua mãe, a escolhida de quem a concebeu. As moças a viram e a proclamaram venturosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. Quem é esta que avança como a aurora que desponta, bela como a lua, incomparável como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha? Desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos dos vales e verificar se a vinha já havia florido e se já tinham germinado as romãs. Meu espírito não percebeu quando ele me fez sentar na carruagem do príncipe do meu povo. Olá, eu sou o Padre Tiago Engenchac, Padre Diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. No capítulo 45 que acabamos de ouvir, chegamos ao ponto alto da narração, o ponto alto da vida de José, o momento em que ele se dá a conhecer aos seus irmãos. José rompeu em prantos, chorou muito forte e depois disso falou aos seus irmãos, eu sou José. E agora é a vez dele de conceder o perdão aos seus irmãos. Primeiro, através dos seus gestos, ele havia feito com que os seus irmãos se lembrassem do mal que haviam feito há tantos anos atrás. E ele consegue perceber no coração e na atitude de seus irmãos que há neles o arrependimento. E agora, portanto, é a sua vez. É o momento dele conceder o seu perdão aos seus irmãos. E isso ele o faz abraçando-os um por um. E mais uma vez nós vemos em José a grande capacidade de olhar para a sua história, olhar para a sua vida e poder ver nela a mão de Deus que o conduziu durante todo este tempo. Tanto é que ele diz aos seus irmãos, não vos aflijais, nem vos atormenteis por me terdes vendido a este país, pois foi para conservar-vos a vida que Deus me enviou à vossa frente. Este é o olhar de José. Percebe nas vicissitudes da vida a mão de Deus. E como já comentamos em capítulos passados, esta é uma graça que também nós deveríamos pedir todos os dias,
que nós também possamos reconhecer a mão de Deus em tantos momentos da nossa vida. E a forma de Deus agir é muito bonita, pois Deus não fica preso somente ao presente ou aquilo que nós estamos vivendo hoje, mas Deus já sabe aquilo que vai acontecer conosco amanhã. Deus sabe que amanhã seremos pessoas melhores. Deus sabe que se hoje precisamos viver na escuridão, é para aproveitarmos mais plenamente a luz que Ele irá nos conceder amanhã. Se hoje derramamos lágrimas de tristeza, é para que amanhã possamos mergulhar na alegria que Deus quer nos conceder. E essa é a forma de José olhar para Deus. Pois, como já dissemos anteriormente em outros capítulos, Deus consegue transformar até mesmo o mal em bem. E de José, passamos agora o nosso olhar para Jacó. A partir do capítulo 46, vamos agora nos despedindo pouco a pouco deste grande patriarca, o terceiro patriarca depois de Abraão e depois de Isaac. E de fato, no capítulo 46, nós vemos Jacó começando a se despedir. Em primeiro lugar, é interessante que no meio do caminho, quando ele já está indo para o Egito, ele para em Bersabeia para oferecer sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. E ali Deus fala mais uma vez com Jacó, com Israel, e Deus mais uma vez renova a aliança que já havia feito com Abraão. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Esta é a última vez que vemos um diálogo entre Deus e um patriarca. O próximo agora se dará apenas 400 anos mais tarde com Moisés. E mais um momento de despedida vamos ver no fim deste capítulo 46, quando contemplamos o belíssimo momento do encontro entre o pai e o filho. Aquele filho que Jacó pensava estar morto, agora está ali diante dos seus olhos. E no versículo 30 vemos uma belíssima frase que Israel, Jacó, diz ao seu filho José: agora que vi teu rosto, posso morrer. Isso ele diz porque nas suas lembranças, a face de José ainda era a face de um menino, de um adolescente. E agora, ao olhar para seu filho José com mais idade, ele diz: agora vi teu rosto, ou seja, é este rosto que eu vou guardar para sempre na minha memória. E com estes fatos, este último encontro de Jacó com Deus nesta vida, e esse reencontro belíssimo entre pai e filho, é que aos poucos então vamos nos despedindo deste grande patriarca. Por fim, que na nossa vida possamos ser como José, saber que se hoje vivemos alguma tristeza, é porque Deus com certeza está preparando uma alegria muito maior. Se hoje estamos na escuridão, é para aproveitarmos muito mais a luz que Deus está preparando para clarear, para iluminar a nossa vida no futuro. E se com José aprendemos a perceber os sinais de Deus nesta vida presente aqui neste mundo, com Jacó aprendemos a olhar mais para o céu, a lembrar que a nossa vida aqui é passageira e que também nós hoje precisamos dizer, como a amada do Cântico dos Cânticos, que hoje ouvimos no capítulo 6, eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Enquanto aqui estamos neste mundo, lembremos, somos e pertencemos a Deus. Mas o dia em que fecharmos os nossos olhos aqui, estaremos no céu e lá será esse nosso amado a nos consolar eternamente. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus.
Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!